Então, boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o laboratório do professor Richard Verrier, que é o último laboratório que ficou para falar. E esse laboratório é um laboratório do qual participou eu, o Afonso e a Juliana, tá bom? Só esperar o pessoal sentar. Então, diferente dos outros, acho uma diferença importante em relação aos outros laboratórios é que o laboratório do professor Verrier, ele tem uma ligação com o hospital da Harvard, um dos hospitais da Harvard que chama Beth Israel Deaconess Medical Center. E o Verrier, ele é professor também da Harvard Medical School. Então, assim, é meio maluco, porque se você for para o laboratório do Verrier, você é uma pessoa que vai trabalhar no hospital através de um programa que é uma parceria entre a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Saúde Pública com um professor da Faculdade de Medicina de Harvard. Então tem um monte de coisa envolvida. Então, assim, deixa eu só responder algumas perguntas sobre o laboratório, né? O que o laboratório do professor Verrier pesquisa? É um laboratório de cardiologia, especificamente sobre eletrofisiologia. Então, as principais linhas de pesquisa do laboratório têm a ver com arritmias cardíacas, principalmente fibrilação atrial e algumas outras arritmias, né? O professor Verrier, ele trabalha muitos anos com essa parte de fisiologia cardíaca e ele inventou, assim, ele estudou, ele criou uma coisa que chama ondas T alternantes. Então, se vocês já aprenderam eletrocardiograma naquelas maravilhosas aulas de fisiocárdio, vocês lembram que tinha a onda T, né, que era a repolarização ventricular, e o Verrier, e o laboratório dele, eles inventaram um jeito de medir como que as ondas T flutuam ao longo do tempo, e eles relacionaram isso com número maior de arritmias, e isso foi uma coisa validada clinicamente, e é uma das principais publicações do Verrier, assim, que saiu na revista Science. Ele e os engenheiros do laboratório, e é usado clinicamente até hoje. Então tem muitas coisas usadas na cardiologia que foram inventadas nesse laboratório. Várias técnicas cirúrgicas, tipo cateterização intrapericárdica. O catéter foi desenvolvido pelo Verrier, ele tem a patente do catéter. As ondas T alternantes foi desenvolvido, os algoritmos todos no laboratório dele, ele vendeu para a GE e a patente também, ele ganha royalties por causa disso, usado no mundo inteiro. E o Verrier, ele faz muitos projetos ligados à indústria farmacêutica. Assim, a indústria desenvolve novas moléculas e eles precisam, para o FDA aprovar a molécula, para ela virar um remédio que é usado na prática clínica, precisa que haja algumas pesquisas feitas por universidades, que não é pesquisa da indústria, né, que não haja um conflito de interesses. E aí o Verrier, ele vai e desenvolve pesquisas sobre essas moléculas desenvolvidas pela indústria com animais. Então, é interessante esse laboratório, uma diferença em relação aos outros, é que não é pesquisa básica, mas também não é pesquisa clínica, é medicina translacional. É um laboratório que tenta pegar a pesquisa básica e transformar aquilo numa coisa clínica. Então, você vai ler a literatura, estudar as moléculas e você vai elaborar experimentos clínicos com animais. Entende? Quem são os pesquisadores do laboratório? Os pesquisadores do laboratório são o Verrier, é um laboratório pequeno. O Verrier tem um engenheiro no laboratório que chama Bruce, tem os alunos, que geralmente são 3, de vez em quando, algumas épocas do ano tem algum outro engenheiro ou alguma pessoa que vem fazer um curso, e tem a secretária do laboratório, que é a Sandra, que é a esposa do Verrier. E só, 6 pessoas, 7 pessoas. E assim, nos outros laboratórios, você frequentemente fica supervisionado por um PI, por um pós-doc, você não fica diretamente com o pesquisador. Mas no laboratório do Verrier, você vai ficar com o Verrier o tempo inteiro, convivendo muitas horas por dia na mesma sala. Assim, todo dia você vai ver ele, conversar com ele e ficar, sei lá, horas e horas e horas e horas com ele. Principalmente porque os experimentos que a gente faz, às vezes eles demoram muito. Assim, começa, sei lá, 6:30 da manhã, acaba 2, 3, 4 da tarde. E durante esse tempo inteiro você fica na mesma sala com ele, porque ele participa de todos os experimentos. E também acontece que os experimentos tem muitos protocolos que é assim, dá a droga, espera 1 hora, e aí depois de 1 hora você faz uma coisa. Aí tem esses tempos dos experimentos que é assim, espera.
Só que tá lá o porco tá entubado, o porco tá anestesiado, tem que esperar, você fica na mesma sala com o Werner, tipo... E aí a gente conversa sobre os mais variados assuntos e acaba que no fim do ano, depois de você passar, sei lá, milhões de horas na mesma sala com ele, você vira, sei lá, melhores amigos, assim, best friend internet forever, sei lá. Como que funciona a rotina do laboratório? Então, geralmente, nós operamos porcos 2 vezes por semana, né? Varia o dia um pouco com a época do ano, mas a gente chega bem cedo no centro cirúrgico animal, que fica dentro do hospital da Harvard, Beth Israel. E aí a gente prepara os anestésicos, a gente traz o porco, anestesia o porco, a gente já separa todo o material, monta a mesa cirúrgica, coloca todos os... tem muitas coisas monitorizando o porco, eletrocardiograma, tem muitas coisas assim, do preparo da cirurgia, a gente chega bem cedo e faz todas essas coisas. E aí o Werner chega, a gente começa a operar e o experimento dura assim, até depois do almoço, 2 da tarde mais ou menos. Então, a manhã inteira e depois do almoço. E os outros dias em que a gente não opera, que são geralmente 3 vezes na semana, a gente fica num escritório. É um escritório em que a gente fica consultando a literatura, analisando os dados dos nossos experimentos e planejando os próximos experimentos. O que a gente vai fazer, por quê, qual vai ser o próximo experimento. Então a gente elabora os protocolos, a gente faz isso. E de sexta-feira de manhã, a gente por 1 hora, a gente tem uma palestra que chama Cardiology Grand Rounds, que acontece no hospital, em que assim, os grandes nomes da cardiologia mundial vêm. Cada sexta-feira vem uma pessoa diferente. São sempre coisas muito interessantes, assim, tipo... os líderes do trabalho de Framingham, as pessoas que atenderam, fizeram atendimento de emergência na maratona de Boston quando teve o atentado. É sempre uma coisa muito assim, impressionante, muito interessante que acontece toda sexta-feira. E o Werner é responsável por isso, assim, ele é responsável por elaborar o cronograma e chamar as pessoas. Então a gente sempre vai, é legal porque tem café da manhã, tem tipo muffins, tem café, tem frutas de graça. E a comida é toda kosher, porque o hospital é religioso, judaico. É bem legal. Então, assim, como que funciona a divisão das tarefas? Então, tem 3 alunos, né, geralmente. Esse ano tem 2, agora, nesse momento, mas historicamente sempre houve 3 alunos. E as tarefas, elas eram divididas da seguinte forma, né? Uma pessoa era responsável por elaborar os protocolos dos próximos experimentos e era a pessoa que fazia instrumentação cirúrgica / segundo cirurgião. Então, elaborava os protocolos e ajudava o Werner a operar o porco e operava o porco também junto com ele. Outra pessoa era a pessoa que ficava no computador com os eletrocardiogramas. Se você for para o laboratório do Werner, você vai ficar 11 meses vendo eletro todos os dias, assim, na sua frente. Então, essa segunda pessoa era uma pessoa que ficava no computador vendo os eletros, controlando todo o registro do experimento, essas coisas. E a terceira pessoa era a pessoa que cuidava da parte da monitorização cardíaca, dos cabos, de eletroestimulação. Porque a gente faz coisas do tipo cateterizar o coração do porco e ligar isso numa máquina que dá estímulos elétricos. A pessoa tem que controlar essa máquina. Então, a gente dividia dessa forma. Mas é claro que, assim, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo as funções de todo mundo. E, assim, no fim do ano, a gente meio que conseguia cobrir um ou outro, assim. Chega uma época do ano que você já aprende a fazer tudo, né? Por exemplo, é bom que tinha 3 pessoas, porque acontecia por exemplo, eu fui viajar por 1 semana. Aí a Juzinha e o Afonso ficaram lá e eles sabiam as coisas que eu geralmente fazia. Teve uma semana que a Juzinha foi viajar. Aí a gente operou sozinho, eu e o Afonso, e eu ajudei a operar o porco, entendeu? Então dá sempre pra trocar. Aí no fim do ano, tipo, teve 2 semanas que eles não estavam, eu fiz tudo sozinho, assim. Porque no fim do ano dá, mas no começo não dá, porque você não sabe o que você está fazendo. E assim, é um laboratório que dá muitas oportunidades. O Werner, ele é uma pessoa que ele valoriza muito o que os alunos falam, as opiniões dos alunos. Ele genuinamente se interessa pela sua opinião.
Muitas vezes ao longo do ano, os experimentos eles estavam indo num sentido e a gente acha, professor, não vai dar certo, a gente não acredita nisso, vamos tentar de outro jeito. E ele muda tudo, entendeu? Ele valoriza muito o que você fala. A gente fez assim, uma coisa impressionante desse laboratório é que, assim, a maior parte dos laboratórios do programa USP-Harvard, as pessoas publicam, sei lá, um paper no fim do ano, talvez, né, que ela conseguiu ajudar. Esse laboratório, em um ano, a gente publicou 3 papers. Assim, muito impressionante que é um laboratório muito produtivo. E o Verrer valoriza muito se você se esforçou, se você se dedicou, se você esteve presente no laboratório, você é reconhecido por isso. Então, tipo, cada um de nós é primeiro autor de um trabalho. E, tipo, nós somos segundos autores dos trabalhos uns dos outros. Então, nós temos 3 trabalhos que foram feitos em um ano com o laboratório do Verrer. Assim, ele é tão generoso a ponto de terem 2 dos trabalhos que ele acreditava que eram muito importantes para o campo. E ele era primeiro autor, originalmente, inclusive mandou abstract para congresso como ele sendo o primeiro autor, mas depois de algum tempo ele falou, então, eu acho que eu quero reconhecer a contribuição de vocês, eu vou dar a primeira autoria para você e vou ser segundo autor, vou ser último autor. Então ele fez isso, ele era originalmente, ele reconhece, assim, então é muito legal isso, sabe? É um laboratório muito legal, tem muitas oportunidades, a gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo tem uma rotina. Não trabalha de fim de semana, a gente sabe qual é o horário que a gente vai ter que estar lá. Eventualmente, se você quer fazer uma coisa, você combina com os seus colegas para que eles te cubram numa determinada época. E o Verrer é super flexível, ele deixa você, tipo, ele até inclusive te apoia, vai mesmo, sabe? Ele é bem assim, dá dicas. Pode passar. Assim, só mostrando umas coisas que a gente faz. Isso aqui em cima é meio que um protocolo de um experimento, exemplo, tipo, faz vagotomia bilateral no porco, depois monitora tais parâmetros, dá tal droga. A gente elabora esses protocolos. A gente faz cateterização cardíaca fluoroscópica dos porcos. Então a gente pega um fluoroscópio, que é uma máquina que emite raio-x, e aí você cateteriza o coração do porco pelas artérias e veias femorais. A gente disseca as artérias e veias femorais do porco. Aí você aprende bastante coisa, sabe? Lembra daqueles todos canais, íons e potenciais da fisiocardia? Então, estuda muito, muito isso. Fica lendo milhões de artigos sobre todos esses canais que nem tem nos livros, os canais que a gente estuda, e a gente testa drogas que manipulam esses canais. Então, a maior parte das drogas que a gente testa é tipo, um inibidor da corrente tardia de sódio, esse é um inibidor da corrente repolarizante de potássio. Se a gente der esse junto com esse, a gente mudar a dose para o porco, o que vai acontecer com o QRS? O que vai acontecer com o PR? Será que vai... Enfim, essas coisas que a gente faz, mais ou menos. Pode passar. Aí um trabalho do Verrer, que eu acho que é o trabalho mais importante da cabeça da carreira dele, que é quando ele inventou as T-Wave Alternates, que é usado no mundo inteiro hoje na prática clínica. Esse Bruce T. Nearing é o engenheiro do laboratório, que é uma pessoa extremamente inteligente, e que ele sempre ajuda a gente a fazer as coisas de processamento de dados mais pesados, assim, que a gente não tem inteligência para fazer, a gente terceiriza e dá tipo, Bruce, por favor. Aí depois de, sei lá, 3 meses, ele vem tipo, ele fez, assim, ele traz uma tabela com os dados analisados. Mas o resto dos dados a gente que analisa mesmo, a gente que mede. Imagina, você faz um experimento que dura das 7 da manhã até as 3 da tarde. Você tem, tipo, várias horas de eletrocardiograma para você analisar depois. Você tem que ficar contando um monte de coisa, medindo um monte de coisa, fazendo um monte de tabela, fazendo teste T, fazendo Q quadrado, fazendo todos aqueles testes. Isso dá trabalho, a gente faz no escritório quando a gente não está operando. Pode passar. Essa é uma foto do Beth Israel, é onde fica onde fica a parte que a gente opera, o centro cirúrgico animal. É muito gostoso de trabalhar lá, porque as técnicas que trabalham lá, elas são ótimas, assim, você fica muito tempo com elas, fica muito amigo delas. Elas falam português, porque a família delas é uma de Portugal, outra dos Açores, então é bem legal, mas elas são americanas. Você chega lá, você se depara com isso, assim, um monte de computador, um monte de coisa que estimula, um monte de... Esse é o fluoroscópio, é uma sala bem legal, você põe roupinha de centro cirúrgico e vamos operar o porco.
Eu quero mostrar pra vocês duas coisas. A gente, só mostrando, tipo, mais ou menos o que a gente faz, assim, algumas fotos. Eu fiz um manual do que, tipo, de como fazem as coisas, como são feitas para os próximos alunos. A Ju fez um manual também. Aí, tipo, só mostrando rapidamente, assim, o manual. Tipo, a gente esquenta as coisas, prepara as drogas, é muito quente, cuidado. O Afonso se queimou. A gente prepara tudo, pesa a droga, enfim. Tem bomba de infusão, você é tipo um anestesista do porco, sei lá, tem a bomba de infusão, você tem que controlar a infusão da alfa-cloralose, que é o anestésico que a gente usa pro porco. Tem um monte de seringa, tubo, catéteres, mil coisas. E aí você aprende muita coisa, assim, você pega muita mão dessas coisas de, sei lá, agulha, seringa, bomba. A gente prepara as drogas num laboratório lá, pesa numa balança de precisão para dar pro porco depois. E aí tem esse monte de cabos que a gente liga no porco, na pele do porco, põe dentro do coração do porco para monitorizar e fazer o eletrocardiograma do porco. Aí tem o porco e essa pele do porco a gente tá... Isso é um fluoroscópio que a gente usa também. É muito legal de usar isso. Você que usa, você que manipula, você que opera, é nós três e o Werner dentro da sala, então tudo é feito por nós. Isso aí é uma coisa que estimula o coração do porco com a frequência cardíaca certa, com o tamanho da onda certa. E a gente também opera essas máquinas todas. Esse é o Werner. É que assim, o Werner é uma pessoa muito engraçada, muito bem-humorada. Quem conhece ele sabe que ele é uma figura, assim. Ele fica o dia inteiro dando risada, fazendo piada, zoando com todo mundo, fazendo ditados em francês, contando as mesmas piadas que a gente ouviu o ano inteiro. E ele gosta muito de cadeiras que tem braço. Você vai usar todas essas coisas para operar o porco. Enfim, só assim, mostrando mais ou menos como que é um pouco da nossa rotina. Ele fica no telefone muito tempo. E tem esse computador que chama Pruka, que é uma estação em que a gente consegue analisar todos os eletrocardiogramas. E aí a gente fica muito tempo fazendo isso, assim, medindo as ondas, vendo o eletro, vendo o que está acontecendo, tudo mais. E aí a gente faz vários testes, teste T, Q quadrado, etc. É isso aí. E eu trouxe também um vídeo de uma das nossas cirurgias que eu vou mostrar algumas partes só para vocês. Nosso horário, assim, a gente geralmente chega às 7, e quando é no escritório é às 8, a gente sai umas 3 da tarde, 4 às vezes, raramente depois. Então, a gente trabalha bastante durante o dia, mas tem depois o fim do dia livre. Aí de fim de semana não precisa ir. E a gente produz muito, né? E assim, os nossos trabalhos que a gente fez, o trabalho da Juzinha, o meu, o trabalho do Afonso. Então, assim, bem produtivo mesmo o laboratório. Aí a gente tirou uma foto, todos nós com os nossos trabalhos, cada um com seu chapéuzinho, e o Werner também, que é uma figura. O Afonso foi apresentar o trabalho dele num congresso internacional, agora recentemente, a Juzinha também foi, e daqui a 2 semanas eu vou apresentar o meu também, então é bem legal esse laboratório. E o Werner é um fofo, quando tem aniversário das pessoas ele compra pizza, ele leva a gente pra casa quando tá nevando, ele se preocupa, tipo, ele liga, sabe? Tipo, a Juzinha ficou doente, ele ficou super preocupado. É um cara muito legal mesmo, assim, com os alunos. Esse dia a gente foi jantar na casa do Werner, porque ele ia cozinhar. Ele falou que ele ia fazer uma costela incrível, nossa, costela. Ele tem um método revolucionário de acender a churrasqueira, só que tava chovendo, só que não, eu vou acender. Aí ele fez uma gambiarra com uma vassoura e um guarda-chuva, colocou em cima da... Queimou tudo, tipo, obviamente não deu certo, né? Mas ele dá risada, enfim, ele acha tudo engraçado, assim. A gente fazia muitos sociais,
com o Verrier. A gente jogava tênis com o Verrier. Ele é um cara muito legal, gosta muito dos alunos. Ele joga tênis, ele é feliz se você joga tênis. Se você gosta assim, acho que pré-requisitos para ele gostar de você, para você ser uma pessoa potencialmente legal pro laboratório. Primeiro, ter senso de humor. Sei lá, gostar de brincar, de fazer piada, de dar risada. Ele não gosta de gente que não tem senso de humor, ele tem um humor bem negro às vezes. Mas é legal. Mas é legal. Tipo, ele fala de morte, tipo... 90% das vezes o assunto gira em torno de cerveja, esporte e carro. Então Ele fala muito de cerveja, esporte, carro, golfe e tênis. 5 assuntos preferidos. Tipo, meu aniversário, ele me levou pra jantar. Me levou pra comer um hambúrguer, pagou cerveja. Enfim, é um laboratório muito legal, muito produtivo do ponto de vista científico. Tem muitas oportunidades. Com certeza você vai publicar, vai apresentar em congresso internacional. E o Verrier, assim, eu tenho intenção de fazer residência nos Estados Unidos. Ele falou assim, quando você quiser vir, me liga porque eu escrevi uma carta muito boa pra você, sabe? Ele é um cara muito legal mesmo, assim. Então, só isso. Se alguém tiver perguntar uma coisa sobre ele, fiz muita propaganda, mas é porque a gente gostou muito, né? Sempre. Boa pergunta? Nenhuma. Tá. Pergunta fisicamente, você sempre, o laboratório do Verrier, você sempre fica no Beth Israel, né? Não, então, a gente fica... Antigamente era assim, né? Então, assim, na maior parte do tempo, como é que é a relação de vocês com a AGSP, ou com a IGMS, ou com Cambridge? Então, assim, onde vocês estão a maior parte do tempo? A gente está a maior parte do tempo em 2 lugares. No Research North, que é um prédio de pesquisa do hospital, e no próprio hospital, no Beth Israel, que é onde fica o centro cirúrgico. E de sexta-feira de manhã a gente vai para outras partes do hospital, onde tem aquelas palestras que eu falei. Na HSPH a gente nunca vai. Tipo, eu fiquei vários meses sem nem entrar lá, sem nem ver as pessoas que eram dos outros laboratórios. Acho que o Samir e o Douglas eu vi eles uma vez quando eu cheguei e eu vi eles no Brasil, tipo, uns meses depois. Tipo, você nunca vai na HSPA, você não vai conhecer as pessoas. É mais assim, dentro do Beth Israel, as pessoas do Beth Israel que você vai conhecer. Assim, você é um aluno da Harvard, você está matriculado, você pagou tuition, você está matriculado numa disciplina que chama MIPS, que é Molecular Integrative Physiological Sciences, com o John Godleski, mas é só para você fazer parte da estrutura, porque na prática você nunca vai lá e você fica com o Verrier. É isso. A gente assistia 5 temporadas de Game of Thrones, a gente ia patinar no gelo, a gente ia jogar boliche, a gente ia no bar. A gente fazia muita coisa à tarde. Mas de manhã e até as 4 da tarde a gente ia pro cinema, a gente viajava. Mas não no mesmo dia, né? A gente fim de semana. Mas assim, o Verrier, assim, se você avisar com 1 mês e meio de antecedência, assim, tal data a minha mãe vem me visitar, ele vai esquecer, mas pelo menos você avisou. Aí quando chegar perto, você fala, professor, lembra que eu avisei? Aí ele, mas nossa, tinha um experimento, tudo bem. Aí ele vai e muda tudo e tá tudo certo. E ele dá risada no fim e depois ele nem lembra que você foi. Tipo... ele é muito assim, né? E assim, você tem muita responsabilidade porque o Verrier, assim, ele sabe muito de fisiologia, de cardiologia, de eletrofisiologia, mas ele não sabe nada do laboratório, assim. Tipo, ele não sabe onde estão as coisas, se tem droga, se você já encomendou ou não, qual a dose, qual a velocidade de infusão, onde fica a bomba, se está funcionando. O grupo novo foi pra lá, ele ficou tipo até março, abril, assim, perguntando pra gente como que fazia os experimentos. Eu recebia, tipo, mensagens todos os dias, tipo, onde tá, não sei o quê. Tipo, ele não sabe nada, assim. Então, depende muito da gente pra coisa funcionar. E uma coisa muito legal é que ele deu muita autonomia. Então, assim, um trabalho, a gente chegou lá em Boston, ele já estava meio que... Tinha a ideia, tinha o conceito, e a gente só desenvolveu o modelo e aperfeiçoou, que foi o trabalho da Juzinha. Os outros 2 trabalhos, eles partiram de ideias nossas, tipo, dos alunos. Tipo, a gente que teve a ideia, desenvolveu o conceito, desenvolveu os protocolos,
desenvolveu os experimentos e o Verrer só guiou a gente pelo processo e discutiu, né? Fez a discussão baseada na literatura. Você tem muita autonomia também no processo de fazer o paper, que é muito legal. Ele dá liberdade para você escrever, ele te ensina de como é o método dele de escrever um trabalho científico que eu achei muito interessante, assim, que ele tem muita experiência no assunto. E aí foi muito legal, ele deixa a gente escrever a discussão, essas partes, e obviamente ele Guia, né? guia, mas a gente tem autonomia. Você vai, aprender muita coisa sobre como fazer pesquisa. Como lidar com revisores, porque os revisores vão... A gente ficava também ocupado respondendo perguntas de revisores de trabalhos das pessoas anteriores. Por exemplo, o Rodolfo e a Ana Flávia fizeram trabalhos, mandaram para revistas e os revisores, mas aqui não tem tal dado, o que está faltando? Aí a gente ficava, reunindo os dados das pesquisas anteriores para mandar. Então a gente aprende muito como lidar com os revisores, como fazer o seu trabalho, conseguir ser publicado. E a gente aprende muito a escrever trabalho, porque o Verrer tem muita experiência. Ele publica 14, 15 papers por ano, todos os anos. Ele é uma máquina de publicação, assim. E a Sandra, que é a esposa dele, ela é formada em inglês, letras, e ela escreve muito bem, assim, brilhantemente. Então ela dá muitas dicas, assim, a gente aprende muito. Além da parte científica, você aprende também a parte de escrever em inglês. Ela dá várias dicas, é bem legal. Ela revê o que você escreve, faz sugestões. E aí você vê a sua evolução, assim, escrevendo em inglês, é bem... Eu gostei muito. Estou feliz que eu vou vê-los de novo. Mandar presentes. É isso. Mais alguma dúvida?